Olá a todos e todas, iniciamos mais uma TPC integrada da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. O período dessa TPC é do dia 28/6 até o dia 1º/7. Os elaboradores da pauta dessa TPC são o professor Natalício Rodrigues, professor coordenador de equipe curricular, e eu, professora Viviane, professora especialista em currículo dos anos iniciais. A TPC de hoje tem por objetivos apresentar o programa de alfabetização ambiental, promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e de aprendizagem. A nossa TPC de hoje trata do tema meio ambiente em todas as áreas, e para isso apresento aqui o programa de alfabetização ambiental a edição de 2022. Para aqueles que ainda não conhecem o programa, ele é fruto de ações conjuntas entre a Secretaria de Educação e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. No ano de 2019, então, foi dada ênfase para a temática conservação e biodiversidade. As etapas do programa de alfabetização ambiental, neste ano de 2019, se apresentam em 6 momentos diferentes. Então, aqui eu apresento brevemente, tá, os 6 momentos, mas nós temos todo esse material salvo aí num drive que depois eu vou disponibilizar para todos. Então, vejam só, o primeiro falou de relações humanas e meio ambiente, plantas como ser vivo, vegetação nativa, bioma local, desenvolvimento de mudas e, finalmente, culminou no plantio dessas mudas. No ano de 2021, aconteceram, então, 6 diálogos formativos, 2 pautas formativas pela EFAP, 5 rodadas de vídeos educativos sobre as 2 temáticas, conservação de resíduos sólidos, conservação e resíduos sólidos. A diretoria de ensino, por sua vez, elaborou um documento orientador que foi alimentado durante o ano letivo, sempre que um novo diálogo acontecia. Então, vejam só, nessa pasta que eu também vou compartilhar com todos, nós temos todos os diálogos, inclusive o documento orientador de 2021. Segue aqui, então, o cronograma da temática Programa de Alfabetização Ambiental para o ano de 2022. Estão previstos até o momento 4 diálogos. O primeiro e o segundo já aconteceram. O primeiro aconteceu no dia 3 de maio, o segundo aconteceu no dia 14 de junho agora. Entre esses dois, aconteceu uma TPC para anos iniciais, no dia 23 de maio. E agora os próximos, eles vão acontecer em agosto e em setembro, dia 3 de agosto e dia 20 de setembro, certo? Para iniciar a apresentação da temática de 2022, eu gostaria de solicitar que todos vocês participassem respondendo a esta pergunta. A qual palavra me lembro ao ouvir o termo emergência climática? Para participar é muito simples, pessoal. Basta apontar o seu celular aí usando o aplicativo de leitura de código do código QR, nessa imagem aqui que aparece na tela, e responder a questão. Eu vou dar para vocês alguns minutos, 2 minutinhos, tá? E já já a gente retoma aqui com a nossa formação de hoje.
E voltamos, então, para aqueles ainda que não tiveram tempo de participar, eu solicito aos coordenadores que estão regendo aí a TPC de hoje, que, por favor, voltem um pouquinho aí o vídeo, não é? Para dar tempo de todos participarem. Eu conto com vocês aí para a gente criar juntos essa nuvem de palavras. Então, vamos lá, o tema integrador de 2022 será mudanças climáticas. Retomamos, então, ao tema de 2022. As mudanças climáticas afetam a disponibilidade da água, tornando-a mais escassa. O aquecimento global agrava os períodos de seca em regiões onde a falta de água já é comum e leva a um risco maior de secas agrícolas, afetando plantações e talvez até secas ecológicas, aumentando a vulnerabilidade dos ecossistemas. Os desafios de ordem socioplanetária, esses são desafios, né, que nós precisamos todos aí, então, dominar bem esse assunto. Eles estão diretamente ligados à perda da biodiversidade, alteração no clima, escassez hídrica, crise energética e pandemias. E o que isso pode causar nas pessoas? Então, há estudos aí que já estão ocorrendo, então, alguns estudos sobre esse assunto, causam ansiedade, incerteza, impotência e indiferença. O aumento da temperatura na Terra, então, pode trazer aí consequências diversificadas e complexas para o planeta, além de danos irreversíveis para a humanidade. Alguns efeitos do aquecimento global já podem ser percebidos, como a redução das geleiras, onda de calor intensa, elevação do nível dos oceanos, escassez hídrica, enchentes, incêndios e doenças. Aqui nós temos, então, apresento aqui brevemente para vocês o resultado de uma pesquisa realizada em 2020 com 10 mil adolescentes. E os resultados são bem preocupantes. O público-alvo, então, foram adolescentes, 10 mil pessoas, 10 mil, né? E aqui a gente tem o seguinte, olha só os resultados preliminares. 55% dizem que terão menos oportunidades do que os seus pais. 65% declaram que os governos estão traindo as futuras gerações. E desses, 75% afirmam que o futuro é assustador. Então, vejam só aqui como demonstra bem, não é? A situação de ansiedade que esse tema causa nas pessoas. Apresentamos aqui o ranking dos países considerados maiores emissores de gases de efeito estufa. O Brasil encontra-se, infelizmente, no 5º lugar e se dá o fato principalmente pelas queimadas na região norte do país. Então, a gente tem aqui o primeiro lugar a China, segundo Estados Unidos, Rússia, Índia e Brasil. O que é interessante nesse ranking é o seguinte, quando eu fui fazer a pesquisa aqui, então, para fazer a formação de vocês, eu fui buscar essas informações, não é? Em artigos, em pesquisas, em sites confiáveis. E aí, vamos aqui, olha, no próximo slide, eu vou disponibilizar para vocês, esse gráfico ele encontra-se à disposição na página da empresa WRI Brasil. É um instituto de pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. Esse gráfico é interessante porque ele é animado. Então, para apresentar aqui, eu coloquei só 2 imagens, tá? Só de dois anos aí, né? 1886 e 2016. Mas quando vocês entram lá na página, vocês vão ver que a hora que vocês colocarem aí no gráfico, ele vai mudando. A cada ano aí, então, tem um país então que emite mais que o outro. Então, esse gráfico, ele é um gráfico aí animado, tá? Eu achei bem bacana para vocês mostrarem então, para os alunos. Aqui apresentamos as projeções do clima por região no Brasil. Então, eu vou falar bem brevemente desse slide, vocês podem depois aí com os alunos de vocês aprofundar um pouquinho mais, né? Principalmente o pessoal de geografia, o pessoal de história, o pessoal da matemática.
Aqui, ao longo da nossa formação, eu vou colocar alguns exemplos aqui de como trabalhar essa temática em todos os componentes curriculares. Então, a gente vai ter aqui, no norte, um aumento de 4 a 6 graus, no nordeste, menos chuvas, no centro-oeste, mais ondas de calor, e no sul e no sudeste, mais chuvas. Essas são as projeções aí do clima por região aqui no nosso país. Os próximos slides, então, nós vamos apresentar exemplos de atividades que tratam do tema nos materiais de apoio ao currículo. Neste primeiro, nós temos aí o currículo em ação, 5º ano, que irá tratar do ciclo da água. No próximo, essa aula atende o tema emergência climática e deve ser trabalhada com os alunos de 8º ano. Irá tratar da produção de energia, desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Essa aula atende o ensino médio, levanta questionamentos sobre desaparecimento de civilizações, traz situações de problema como a reflexão sobre o uso correto de recursos naturais. Aqui, olha, nós vamos ver aqui então uma aula voltada para a Ilha de Páscoa. Outro material que deve ser utilizado com os estudantes do ensino médio é o mapa. Ele irá tratar do tema zoonoses, energia limpa, saúde pública e também de água. Aqui nós disponibilizamos o quadro de competências e habilidades correlatas ao currículo paulista com temas abordados no programa de alfabetização ambiental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, a competência geral 10, ela vai tratar de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Aqui, então, eu coloco aqui que o programa de alfabetização ambiental é de responsabilidade de todos na escola, não só da área de ciências ou de biologia, tá? Então, todas as áreas precisam trabalhar juntas. Aqui eu dou exemplos de algumas atividades, mas lembrando que os especialistas são vocês. Então, aqui são alguns exemplos de programas aí, de projetos que vocês podem, então, trabalhar juntos, tá? O componente curricular Ciências e Biologia, então podemos colocar aí a extinção de espécies, o exemplo aí mais gritante são a extinção das abelhas e quais danos elas causariam na cadeia produtiva agrícola. Componente Física, teoria sobre como os moias foram erguidos na Ilha de Páscoa. Moias, para quem não sabe, são aquelas estátuas grandes lá das cabeças dos gigantes. Componente curricular Química, claro, ligações químicas, carbono, oxigênio, não é? Como que isso acontece e quais são os perigos da emissão de gases de efeito estufa. Componente curricular Artes, Museu ao Céu Aberto, eu falaria muito do Instituto Iotim, arte produzida também com materiais reutilizados. Componente Educação Física, corpos que fazem parte da natureza. Foi feito um estudo com crianças indígenas e crianças que moram na cidade. E aí eles pediram para as crianças desenhar o que para eles é a natureza. As crianças indígenas desenharam as próprias mãos, os próprios pés. As crianças aqui, né, da cidade já desenharam aí, então, um parque com árvores e tudo mais. O que esse estudo nos diz? Que as crianças indígenas elas têm noção de que elas fazem parte da natureza. E as crianças aqui das nossas cidades, elas têm um ideário que a natureza é alguma coisa assim, fora delas mesmas, tá? Então é bem interessante esse estudo, procurem aí, pesquisem aí, que é bem bacana, pessoal de artes, tá? E de educação física. O componente curricular língua inglesa, textos e palavras usadas por todos nós. Esse aqui é um exemplo, Greenpeace. Nós vivemos usando essa palavra aqui, então os professores aí de língua inglesa podem trabalhar então com algumas palavras que nós utilizamos, não é? No nosso dia a dia, que tem a ver aí com meio ambiente e saúde ambiental.
Componente curricular matemática, elaboração de gráficos, análise de dados, nós mesmos aqui vimos algumas coisas, alguns exemplos disso. Componente curricular língua portuguesa, elaboração de textos para roteiros de entrevista, podcasts, leitura de artigos sobre o assunto. Componente curricular geografia, análise de mapas por região brasileira ou mundial, tratamento de informações que se referem a plantas nativas, aos rios e seus afluentes. Componente curricular História, linha do tempo que trata da evolução das civilizações no que se refere à industrialização. Então, pessoal, esses são alguns exemplos. O que eu dei aqui de exemplo, vocês podem, então, modificar, não é? Fazer aí um projeto multidisciplinar. Compartilhe suas práticas. Então, o núcleo pedagógico criou pastas compartilhadas para que os docentes possam disponibilizar evidências de suas práticas pedagógicas em relação ao projeto Alfabetização Ambiental. É só seguir, então, as indicações para postagem. Aqui eu tenho duas imagens do que vocês vão observar lá, na hora que vocês abrirem lá as pastas compartilhadas, tá? Primeiro, vocês vão encontrar nas duas primeiras pastas, vocês vão ter, então, os materiais que a gente tem de 2021 e o que nós estamos agora, não é? A partir de 2022, os diálogos que aconteceram em 2021 estão aí, o documento orientador de 2021 também está aí, e nós estamos construindo, então, a pasta de 2022. Eu já tenho aí disponibilizado para vocês os 2 diálogos que aconteceram e a TPC de anos iniciais. Já deixei aí os materiais para vocês, tá ok? Aí, você abrindo lá a pasta específica da sua escola, a segunda imagem aqui, é para vocês carregarem as ações de 2022. Então, veja só. As ações de 2022, vocês vão carregar na pasta específica de 2022. Então, o primeiro trabalho é acessar a pasta, encontrar a sua escola, clicar lá no nome da escola e, em seguida, procurar a pasta de 2022. Aí é só carregar os arquivos aí com as suas práticas pedagógicas, tá? O que vocês estão fazendo aí na escola com relação ao programa de alfabetização ambiental. Então, olha só, aqui eu dou um breve descritivo de como que tem que ser. Este código QR que vocês estão vendo aqui, ele direciona vocês, então, para a pasta específica, tá? Ou então, se vocês quiserem, abram aqui na palavra link, essa palavra aqui é um hiperlink, ela também direciona vocês. Então, vamos lá. Salve no seu computador todo o material que irá compartilhar com a diretoria de ensino, fotos, vídeos, relatos, podcasts, textos, entrevistas, planos de aula, entre outras coisas que vocês acharem interessante. Abra o link das pastas compartilhadas, abra a pasta específica da sua unidade escolar, abra a pasta de 2022, carregue os materiais que você salvou sobre o assunto. O importante é, para ter acesso a essas pastas de compartilhamento, o professor deve estar logado com o e-mail institucional Microsoft, aquele e-mail @professor.educação.sp.gov.br. Então, se precisar de ajuda, por favor, contem com os Proatecs. Eles já estão treinados para ajudar vocês, então, na postagem disso tudo, tá? Se também não conseguir, entrem em contato com a diretoria de ensino, peçam para falar comigo, que sou responsável pelas pastas de alfabetização ambiental, do programa de alfabetização ambiental, que eu oriento todos vocês sem problema nenhum, tá ok? Então, olha só, para que a gente precisa dessas postagens? Nós queremos compartilhar nas redes sociais da diretoria de ensino boas práticas das nossas escolas. Aqui eu coloquei, então, para que vocês, então, possam acessar pelo Instagram, pelo Facebook, o próprio site da diretoria de ensino. Vocês vão perceber que nós temos algumas boas práticas lá nas pastas, no site lá da diretoria de ensino. A gente tem algumas boas práticas das escolas
publicadas ali. Então, eu preciso que vocês façam as coisas aí na escola, né, com relação à alfabetização ambiental. Por favor, compartilhe nas pastas e aí a gente vai fazer uma seleção e vai ver o que pode ser colocado lá. Então, veja só, não sei fazer um podcast, nós temos aí pelos canais do CMSP aulas para ensinar a fazer isso. Não sei fazer um vídeo, por exemplo, né? Como que eu edito um vídeo? Eu aprendi a editar vídeo, pessoal, com as aulas do CMSP, tá? Lá do Centro de Mídias. Então, por favor, usem e abusem do canal do Centro de Mídias, porque lá nós temos boas aulas aí, boas orientações para ensinar a gente, tá bem? E claro, por favor, né? Vamos colocar os estudantes para trabalhar. Então, essas boas práticas aí, ele tem que ter foto, tem que ter evidências que os estudantes estão evoluindo nesse assunto, tá bem? Vamos lá para o próximo. Então, as questões que norteiam as nossas ações dessa formação de hoje. Como você pode colaborar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no seu dia a dia? Um exemplo que eu posso colocar aqui, usando menos o carro. Como você percebe as mudanças climáticas no seu dia a dia? Como a comunidade escolar pode se preparar para enfrentar as mudanças climáticas? Estas são as 3 perguntas que vocês vão ter que responder ao acessar o nosso formulário de avaliação e participação. Aqui, então, encontra-se o formulário de avaliação e participação. É só apontar aí o seu aplicativo de leitor de código do seu celular, ou então clicando aí também nesse hiperlink, ou então também salvando aí, copiando e colando este link aqui, tá? São as 3 maneiras que vocês têm de responder as perguntas, fazer a nossa avaliação da TPC de hoje e também marcar a sua presença. Aqui, pessoal, veja só, vocês se lembram da primeira atividade da formação, que era para responder a qual palavra me lembro ao ouvir o tema emergência climática? Aqui, aquele lá primeiro, vocês participavam. Desse segundo aqui, a hora que vocês apontarem o código, ou no código QR aqui, o leitor do seu celular para código, vocês vão ter, então, acesso à nuvem de palavras criadas até agora. Tá bem? Lembrando que essas nuvens, elas funcionam assim. As palavras em ênfase, as que estão maiores, as que aparecem mais na frente, são a que o pessoal está mais escrevendo, tá bem? Depois eu compartilho com vocês, então, a nuvem de palavras. Vou mandar para as escolas. Aqui estão, então, são todas as referências de hoje, tá ok? Legislação, sites que eu entrei aqui para elaborar a nossa TPC. Nós agradecemos muito a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Encerramos a nossa TPC de hoje. Desejo a todos bom trabalho. Até mais.